Esse aqui é potencialmente o fone mais interessante da KZ que eu já testei. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Música Café. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Antenor e hoje eu vou falar pra vocês desse fone bonito pra caramba, o KZ ZS10 Pro 2, que é o sucessor do KZ ZS10 Pro e também do Pro X, mas francamente eu não entendo bem essas nomenclaturas de fones da KZ, sabe? Se esses fones X são outra linha, ou se é upgrade do fone anterior, se é uma linha gamer, sei lá, gente, porque eles lançam o X, depois o Pro X, depois o Pro 2, depois só 2, depois Pro X2, e pra mim, cara, isso é uma confusão sem sentido do cacete. Mas voltando pro foco aqui, o ZS10 Pro 2 custa $40, mas é facilmente encontrado em torno dos 30. E essa semana mesmo tá rolando aquela promo maravilhosa do AliExpress e eu vi dele por coisa de R$140. Ele é um fone intra-auricular fechado híbrido com um falante dinâmico e 4 armaduras balanceadas de cada lado. Com a maior parte dos KZs, ele é um fone super eficiente com 108 dB por miliwatt e impedância de 28 ohms e vai tocar bem praticamente de tudo, inclusive daqueles amplificadorzinhos portáteis de retorno de palco. Para as minhas orelhas aqui, ele teve a ergonomia melhorada em relação aos primeiros S10 Pro com essa shell aqui mais arredondada, então eu acredito que seja um fone que vai servir confortavelmente para bastante gente e só a galera com as orelhas menores que talvez não se dê tão bem com ele assim. O cabo também é bem melhor em relação à primeira versão e apesar de simples é leve e confortável. A única coisa que eu acho que piorou em relação ao primeiro foi o isolamento, que aqui para mim é médio com uma nota 2,5, talvez 3 numa escala de 1 a 5. O unboxing dele é o mesmo de todos os outros KZs, com essa caixinha clássica, com os fones e acessórios. E ele vem com essas ponteiras de espuma, mais 3 pares daquelas clássicas de silicone da KZ com estrelinha na ponta. O cabo é aquele paralelo banhado a prata que tá vindo em qualquer KZ possível, mas que é de boa de usar para mim. E os fones têm esse corpo em acrílico transparente que dá para ver os drivers lá dentro, mas desse aqui eu acho que a KZ caprichou na faceplate, que é de metal, muito bem feita, polida, com esses parafusinhos contrastando. Eu curti demais esse design. Mas aqui parece que ele é um fone de traseira aberta, que eu até tentei tirar a faceplate aqui para avaliar, mas ela é colada além dos parafusos. Então eu medi o fone com essa traseira vedada com uma fita isolante e não fez nenhuma diferença. Então eu vou assumir que essa telinha é só estilo e ele é um fone fechado. Por fim, ele vem com essa ferramentinha aqui para alterar as chavinhas de tuning que realmente funcionam e eu já vou te contar o que elas mudam no fone. O ZS10 Pro 2 talvez seja o fone que eu mais gostei da KZ até hoje sob vários aspectos. Primeiro tem esse lance das chavinhas nele que quase sempre me desanima um pouco, porque gente, se coloca aí no meu lugar aqui, 4 chavinhas é um saco para medir e pôr lá na minha base de dados de gráficos, porque se você for pensar, são 16 possibilidades em cada fone, fora que eu teria que escutar e anotar e testar, comparar entre elas, entre uma configuração e outra ali. São 16 possibilidades, servicinho ingrato, cara. Mas aqui eu resolvi fazer diferente e olhei aquelas configurações que o manual da própria KZ recomenda. E ela só indica 4 possibilidades de tuning e eu testei as 4 e, cara, funcionaram muito bem, fazem sentido e eu gostei pra caramba da implementação nele. O ZS10 Pro 2 pode ir de um fone neutro frio para um tuning em V, tudo em um só fone de forma bem executada. Então, só para vocês saberem, as 3 primeiras chavinhas aqui alteram os graves e o lance é simples. Cada uma que você ativa gera um bass boost de 1, 3 ou 7 dB na região de 10 Hz mais ou menos. Mas que no último estágio se estende até uns 300 Hz e ficou bem legal. E a última chavinha dá uma amansada nos agudos, mas o efeito é bem mais sutil do que nas chavinhas de graves. E a primeira coisa muito legal nele e que chama bastante atenção é que esse é um fone muito técnico, cara, com detalhamento realmente excepcional e ele cria um palco sonoro bem decente com igualmente excelente posicionamento de instrumentos e recorte entre eles muito precisos. Ele é um fone que certamente eu indicaria para uma mixagem, por exemplo, porque entrega muito ali, as tecnicalidades dele são realmente excelentes, além de uma transparência notável. E também eu sei que a galera gamer curte fones bem detalhados, né, com ótimo imaging, e o ZS10 Pro 2 pode ser uma excelente escolha, ainda mais que melhoraram o fit em relação ao primeiro ZS10 Pro, então dá para ficar um bom tempo jogando confortavelmente com ele aqui para um grande número de pessoas. Os graves, como eu disse, são variáveis e quando a gente tem tudo zerado nas chavinhas, eles são para os meus ouvidos absolutamente neutros, super secos, sabe, sem qualquer boost ali, sem carne, sem gordura, mas com uma ótima textura e velocidade. E eu acredito que para a maioria das pessoas ele vai soar meio anêmico ali, sabe, sem sal. E aí é que as temidas chavinhas entram e acabam funcionando como um equalizador analógico para o fone. Então, se você quer um pouquinho mais de graves, principalmente subgraves, aciona ali a primeira. Ou a primeira e a segunda, mas se ainda for pouco, você aciona a terceira junto e o fone ganha mais subgraves, com um teco a mais de médios graves e acaba
dando uma aquecida no som também. E nessa configuração com as 3 chavinhas ligadas, eu achei que ele fica bem legal, com equilíbrio tonal que vai ali para um leve V de muito bom gosto. Os médios deles são bem objetivos e dão esse tom mais frio do fone e são mais secos e tendem a soar bastante corretos para mim. Cara, sinceramente, isso aqui para mim pode ser muito considerado uma excelente referência, se destacando também pela excelente textura, corpo muito correto e principalmente muito foco em nitidez, principalmente nas vozes. Mas como eu disse, são médios mais frios, ele acaba não sendo aquele fone que você pensa assim, fala, pô, deixa eu pegar esse fone aqui pra ouvir uma musiquinha e dar uma relaxada, ficar de boa, sabe? Não é muito essa pegada. Ou daqueles que você se perde ali ouvindo um álbum, mas com ele você tem mais aquela pegada de perceber um detalhamento maior, mais nuances da gravação, eventualmente inclusive defeitos. É meio que essa vibe desse fone. A única coisa que eu achei que poderia melhorar nesses médios, embora eu acho que para um fone de referência ele é bem tunado demais, é que nem sempre os timbres são muito bem reproduzidos aqui. Tem instrumentos que se saem muito bem, tipo um violão de corda de nylon, né? Alguns de sopro mais graves e vozes no geral, mas aqueles instrumentos com timbres mais estridentes, tipo violino, trompete, violões de corda de aço, para dar alguns exemplos, nos S10 Pro 2 tendem a trazer um timbre levemente duro e com aspecto mais metálico. Eu não achei que ele chega a ser um fone ardido e tal, ou exageradamente metálico, mas quem for mais sensível a isso pode não gostar desse fone. Isso nos leva para os agudos dele, que são um pouco brilhantes, têm boa extensão e resolução, e no geral são bem coerentes, mas também são responsáveis por esses timbres. Eu acredito que por algum pico ali entre os 5 e 6 kHz, porque testando com equalização e abaixando ali coisa de 2, 3 dB nessa região, esses timbres melhoraram bastante. Ouça, por exemplo, a música The Barrel, da Aldous Harding, na mixagem do link que eu vou botar aqui na descrição do vídeo. E a bateria dela tem uma pancada constante ali de caixa, muito marcada ao longo de toda a música, e nos S10 Pro 2 essa pancada vem daquele jeito mais cortante, sabe? E quando eu dou essa equalizada entre os 5 e 6 kHz, isso suaviza consideravelmente, e cara, se o produtor dessa faixa tivesse usado uns S10 Pro 2 para esse trabalho, com certeza ele teria dado uma recuadinha nessa caixa, até porque se você escuta a mix que tem lá no clipe do YouTube, por exemplo, já é outra pegada, mais suave, mais assim, mais bem feita para os meus ouvidos. Esse lance dos agudos também pode ser um pouco fatigante para algumas pessoas, daquele tipo que depois de algum tempo ouvindo música, você simplesmente fica a fim de parar, sacou? Aí entra essa quarta chavinha que dá uma sutil atenuada, coisa que você não percebe de cara, mas para mim o fone pareceu ficar menos fatigante, sabe? Mas gente, não é nada como o primeiro S10 Pro 2, que eu achava consideravelmente cansativo, mas por ter essa personalidade mais fria, não é um fone que eu passaria o dia inteiro ouvindo música por prazer, sacou? Eu comparei os S10 Pro 2 com o Tsulineal Qingluan Z4, que eu avaliei no canal há pouquíssimo tempo, e primeiramente é nítido que a qualidade de construção do Z4 dá um show no S10, com fone ali feito todo em metal, case bacaninha, né? Cabo infinitamente melhor, ótimo kit de ponteiras e tudo mais que vocês puderam ver lá no vídeo dele. A ergonomia do Z4 é mais rasa e para mim pior do que do S10, que eu acredito que seja mais universal. O S10 Pro 2 também tem as chavinhas de tuning para vários tunings diferentes e o Z4 tem mais um par de bocais que altera a sonoridade dele ali, mas eu não gostei. Em termos de tuning, eu acho que ambos são ótimas visões de referência e nesse aspecto eles são até próximos. O S10 é um pouco mais técnico, principalmente com mais detalhamento e recortes um pouco mais precisos entre os instrumentos, mas por pouca margem. Os médios do S10 têm mais textura e foco que podem beirar aspereza em alguns casos. Sendo que o Z4 é bom também, mas não chegou a soar áspero para mim, nem cansativo hora nenhuma. O S10 Pro 2 tem um pouquinho mais de brilho que o Z4 e nos graves os dois se parecem demais, quando o KZ tá com as chavinhas desligadas. Mas aí o KZ ganha porque com aquele ajuste que você pode fazer ali, ele pode ficar com os graves mais a gosto do freguês. Dito tudo isso aqui, gente, vamos para a nossa conclusão. Eu achei o S10 Pro 2 realmente formidável. Eu acho que a KZ se superou, ajeitando a rota do barco e agora está navegando na direção certa. Esse fone aqui tem características técnicas impressionantes, ainda mais custando só $40 ou menos, e uma tonalidade muito objetiva e, para mim, um ótimo fone de referência. Além disso, ele é um excepcional fone gamer. Primeiro, por ser bastante técnico e excelente para ouvir detalhes e saber de onde vem, né, o que é naquele jogo. Segundo, por ter esse tuning variável que realmente funciona. E daí você pode sair daquele jogo de FPS competitivo e partir para um jogo ali single player de aventura, por exemplo, apenas ajustando as chavinhas e deixando ele um fone mais quente e envolvente para isso. Obviamente também ele é um fone excelente para retorno de palco, apesar de não ter um dos melhores isolamentos, mas passa, porque a sonoridade e versatilidade realmente superam a falta de um excelente isolamento. Eu acho que nesse fone a KZ mudou bastante o que era o primeiro S10 Pro, que apesar de ter tecnicalidades muito boas, não tem um tuning tão legal assim. Nessa segunda versão, eles uniram as duas coisas muito bem e hoje, em se tratando de um fone de referência com excelente preço, o S10 Pro 2 vai ser minha maior recomendação. E é isso, gente. Esse fone foi enviado pela própria KZ para eu fazer esse review aqui, não pediram para falar nada sobre o fone. Muito obrigado a vocês por verem esse vídeo até o final. Até a próxima, um forte abraço e valeu!
Valeu!